Copa Record de Futsal, a emoção do esporte. Oferecimento. Moinho Real, sim é leve, sim é puro malte. Barracão Supermercados, sua melhor opção tem aqui no Barracão. Café Jaguari, perfeito para você. Maravilhas do Lar, tudo para a sua casa num só lugar. Estamos de volta com o nosso balanço geral dentro dele, Esporte Record Interior. E hoje, terça-feira, você de repente pode imaginar que é um dia meio frio, né, no nosso Esporte Record Interior. Que nada, que o negócio está assim de novo, hein? E se tem esporte, você sabe, tem vinheta, vai. Digo, repito e não canso de prosear quantas vezes necessárias, enfim, quanto for necessário, a gente vai dizer que só nós aqui da Record Paulista temos o poeta das vinhetas. E aí nós vamos falar como destaque principal do nosso Esporte Record Interior, de um produto que é nosso. E o homem caprichou nessa vinheta, vai. Ô vinheta bonita, né? Ele estava inspirado no dia que ele concebeu essa vinheta. Ô vinheta classuda, né? Os movimentos, a trilha, o homem é um artista. E só nós, hein? Repito, só nós temos o poeta das vinhetas. Falando de Copa Record de Futsal Feminino, hoje tem, hein? Rodada dessa competição nas regiões de Bauru e de Sorocaba. E vamos dar uma olhada, ó, nós vamos ter jogos em Bauru, Capão Bonito, Itapetininga e Promissão. Vamos dar uma olhada? Confira com a gente a nossa arte passando um raio-x sobre todos os jogos. Terça-feira, 12 de março, 8 da noite, Santa Cruz do Rio Pardo versus Lençóis Paulistas. Sabe onde é esse jogo? Aqui no ginásio Duduzão. Exatamente isso, conhecidíssimo Duduzão. Fica no Complexo FIB, né? Na zona oeste da Cidade Sem Limites, ok? Vamos para outro jogo? Mais um jogo então? Próximo jogo, olha só quem vem. Região de Bauru, hein? Terça-feira, dia 12, como você sabe, Bauru e Pirajuí também no Duduzão. É o jogo de fundo às 9 da noite, sensacional, hein? Portanto, para você que for ao Duduzão, que fica na rua José Santiago, na quadra 16, no Ipiranga, zona oeste de Bauru, vá, que você vai acompanhar dois jogaços, ok? Já em Promissão, vamos rodar? Já em Promissão, você está vendo aí, ainda na região de Bauru, hoje, terça-feira, Promissão enfrenta Marília, lá no Beira-Rio Pascoal da Cunha, na cidade de Promissão. E Marília, evidentemente, é o time a ser batido nessa competição. Próximo jogo, mudando, né? Virando a página, quem é que vem? Ainda na região, agora na região de Sorocaba. Na região de Sorocaba, às 8h15 da noite, tem Itapeva e Itararé. O jogo acontece ou será realizado no ginásio José Elias de Proença, na cidade de Capão Bonito. E aí, ó, logo em seguida, às 9 da noite, você está vendo aí, 9 da noite, portanto, tem Iperó, exatamente isso que você está vendo, Iperó contra Angatuba, é no ginásio do Case, lá em Itapetininga. E depois, no jogo de fundo, né, você tem Capão Bonito versus São Miguel Arcanjo, é no ginásio José Elias de Proença, na cidade de Capão Bonito, que fica na rua Coronel Ernestino, sem número, tá? E no mesmo horário, como você está vendo, aí ó, é isso. Iperó pega Angatuba, como você está vendo, e aí o jogo vai ser no ginásio do Case, como eu disse, que fica na rua Padre Albuquerque, número 1150, no centro. Mais uma vez para você, é no ginásio José Elias de Proença, na cidade de Capão Bonito. E para você conferir outros detalhes, o nosso site está aí, Record TV Paulista é velho, né, Colim? Aliás, é o www.recordpaulista.com.br/futsal. Ali saiu um TV, tá? Isso aí, a gente corrigir. Às vezes a gente confunde, ficamos muito tempo falando o mesmo nome, né? recordpaulista.com.br, isso, /futsal. Simples assim, a gente confunde, fazer o quê? O bom é que a gente se confunde e corrige no mesmo momento, tá tudo certo, tá? Vamos falar de clássico no NBB? É uma pauleira, é o adversário a ser batido, né? Nós estamos falando desse jogo de basquete hoje aqui em Bauru. Nós vamos ter o nosso Dragão, Bauru Basquete em quadra, vai receber, sabe quem? Franca. Franca, só relembrando, né? Agora no final do ano passado, foi considerado, porque ganhou, o melhor time do mundo. É simples assim. O jogo vai ser no Panela de Pressão, o nosso comentador Cláudio Amantini. E o Dragão vem embalado. Você está vendo aí lances do treinamento.
e vai em busca dessa 4ª vitória seguida na competição. A última foi no sábado de virada contra o Caxias do Sul, por 79-75. O Bauru Basquete segue na 5ª colocação da tabela. A campanha é de 19 vitórias em 29 jogos, ou seja, 19 vitórias e 10 derrotas. E no primeiro turno, o Dragão acabou perdendo o duelo. O poderosíssimo Franca, né, tá em outro patamar. 97-75, enfim, vai ser um jogão. Portanto, para o torcedor, para quem é apaixonado pelo basquete aqui em Bauru, vá ao Panela de Pressão hoje, que sem dúvida nenhuma vai ser um baita de um espetáculo. E por quê? Porque o Dragão vem embalado. Retomou aquele caminho, né, dos bons jogos, está sendo muito consistente, tanto defensiva quanto ofensivamente, e sem dúvida nenhuma, embora a gente saiba, e eu falei muito com o grande Guerrinha aqui, né, o Guerrinha aqui, de vez em quando pode, acompanha nosso Esporte Record Interior, o Franca de fato está num outro patamar, é outro orçamento, é um elenco diferente, mas o Bauru, o nosso Dragão é valente, e vai rugir forte sem nenhuma dúvida, tá? Vamos mudar agora para falar de vôlei. Não deu para o time feminino. Aliás, o SESI Vôlei Bauru, né? As meninas acabaram perdendo fora de casa, perderam para o Brasília por 3-0. O jogo foi ontem lá no Distrito Federal. Paraíso Verde Plano do Brasil, como diria o Milton Neves. O duelo foi válido pela 9ª rodada do retorno da Superliga. Parciais 27-25. Você vê que as meninas bauruenses, né, venderam caro o primeiro set. Aí depois no segundo 25-19 e no terceiro 25-21. Com o resultado, a equipe bauruense se manteve na 5ª colocação, tem 31 pontos nesse momento. Uma campanha de 10 vitórias e 10 derrotas, o aproveitamento, conforme está aí, é de 50% na competição. Próximo compromisso do SESI Vôlei Bauru será contra o Unilife Maringá. A partida vai ser no sábado, 6h30 da noite, aqui no Paulo Scaff, a quem nós, aliás, isso é coisa do Juninho, a quem nós carinhosamente apelidamos de Escafão, né, Juninho? Juninho que já está recuperado, está de volta, a dona Érica estava preocupada, hein? O jogo será pela penúltima rodada da fase classificatória dessa competição. Vamos falar agora de futebol. Olha lá, a bolinha lá atrás vai mudar aí, ó. Bolinha do futebol rodando para você. 4 irmãs, quatro irmãs. O que elas fazem? Elas superaram. O que elas fizeram na realidade? E não é pouca coisa, não. Superaram o machismo, que é impregnado. Futebol é machista, não adianta. E elas criaram a primeira torcida feminina do Brasil. Isso sabe quando? Em 1970. Elas são as Irmãs Ramalho. Elas são as criadoras, não é? Da torcida organizada Tira a Prosa do Bentão de Sorocaba. Vamos conhecer. Dia de jogo do São Bento é assim para as Irmãs Ramalho. A resenha começa antes da bola rolar. Elas têm um bom motivo para serem apaixonadas por futebol. Meu pai era um desportista e gostava muito de futebol, um corintiano nato. E a gente morava em Piedade e ele costumava sair de Piedade para assistir jogos em São Paulo e acompanhar o Corinthians. E a vida da gente já começou em Sorocaba por conta do São Bento, porque quando o São Bento subiu em 63, o meu pai veio para Sorocaba assistir o jogo do São Bento e Santos. No intervalo do jogo, ele conheceu uma pessoa que estava vendendo um armazém aqui. E ele comprou esse armazém no intervalo do jogo São Bento e Santos. Voltou para Piedade e falou para minha mãe, olha, ajeita a criançada com a mudança que eu comprei um armazém em Sorocaba, nós vamos mudar para lá. Então, a vida da gente com o Sorocaba, a relação tem tudo a ver com o São Bento. E não pensem que essa paixão pelo São Bento nasceu agora, onde o Bentão está liderando a Série A2. Essa história começou lá atrás, na década de 70. Foi a mãe das meninas, a Dona Lelé, quem deu a ideia delas montarem uma torcida organizada. E a partir daí, nasceu a Tira a Prosa. Minha mãe era costureira e eu sempre gostei de costurar. E a que mais se envolveu com costura fui eu, em 5 filhas. E quando aconteceu todo o episódio da gente ver a torcida visitante com um monte de bandeira e nós não, eu cheguei e falei, mãe, eu vou fazer bandeira para o São Bento, desculpa. Vou fazer bandeira para o São Bento. Ela falou, mas se vocês forem fazer bandeira, já façam a torcida. Aí jogou peixe na água, né? Então aí nasce em casa, com uma interferência da minha mãe direta, a torcida Tira a Prosa, que foi ela que deu o nome também, põe Tira a Prosa. E minha mãe era muito à frente do tempo, como a minha avó era. Minha avó gostava de futebol. Então, acho que está no nosso DNA mesmo, a questão de gostar de futebol. Foi a primeira torcida organizada feminina, fanática pelo azul e branco, presente em momentos decisivos do time. Tivemos aí vários jogos, mas o que me marcou assim foi
Ai, estou sem falar. Primeiro que quarta-feira eu gritei muito no jogo, mas foi em 81, no Parque Antártica, o São Bento e o 15 de novembro, de Piracicaba. Nós tínhamos, se o São Bento perdesse aquele jogo, nós cairíamos para a 2. E se a gente ganhasse, a gente ia manter na série especial. Naquela época não era era a série especial, né? Divisão especial. E nós ganhamos, eu acho que foi 2-1 para nós, um jogo assim emocionante, nós lá. E o que depois do jogo nós ficamos até com medo. Eu fiquei correndo para o banheiro de medo da torcida do 15, porque eles não se conformavam de ter perdido, né? Mas foi emocionante, assim, porque nós nos mantivemos na série especial do Campeonato Paulista. As irmãs contam que a torcida organizada atraiu muitas mulheres para dentro dos estádios. A maioria eram mulheres, porque foi a chance de quem gostava de futebol vir para o estádio. Mas tinham homens, amigos que a gente tem até hoje. Então, às vezes, essa semana veio um torcedor comprar ingresso aqui. Eu falei, ele era tira-prosa. Então, tem muitos, ele era tira-prosa. Então, vários tira-prosas ainda, né? Que faziam parte da torcida. E eles ficavam muito... Porque como sobressaíam as mulheres, que era o fato novo no estádio, não era a torcida em si, eram muitas mulheres reunidas. Então ficou a torcida feminina e eles ficavam muito bravos, porque não era feminina, mas a predominância era de mulheres. Nós tivemos muitos adeptos, porque, na verdade, assim, como foi muito divulgado, aquelas mulheres que tinham interesse de vir no estádio e tinham preocupação em relação à aceitação masculina, né? Eles passaram a vir com a gente, porque assim, era um grupo de mulheres mais unidas, então a gente segurava a onda mais fácil, né? Tipo, se elas vão, eu posso ir também. Então, a gente passou a ser meio referência para as mulheres que queriam vir para o estádio. Aí, quando nós fizemos 1 ano de torcida, por sinal, com a Portuguesa Santista de novo aqui em Sorocaba, nós fizemos rosas azuis para entregar para as mulheres que vieram no jogo, e os jogadores entraram com essas rosas e jogaram para nós de dentro do campo. Que uma coisa hoje em dia que você fala assim, meu Deus, que jogador que vai entrar com uma rosinha azul no campo, né? Para mostrar que tinham conhecimento sobre a regra do jogo, as irmãs Ramalho fizeram curso de arbitragem. Fizemos o curso de arbitragem e mais do que fazer o curso, a gente fez muitos jogos amistosos, né, beneficentes. Então tinha um jogo diferente, que eles queriam criar uma atração maior, as irmãs Ramalho estavam no contexto. E isso tudo que fez a gente dar uma evidência na questão da mulher e desse atrevimento mesmo, né? De falar, não, vamos discutir, vamos discutir. Isso a gente começou a fazer jogos festivos. Então era muito legal. Apitávamos jogo de seleção paulista contra a seleção do interior. Naquela época, no final de ano, sempre tinha jogo beneficente, né? Então, nós íamos apitar na cidade da região, fomos para Porto Feliz, quando eram clubes que tinham muita rixa entre eles, então a gente que apitava. Era muito legal e, assim, entrava como a atração, a arbitragem comandada pelas irmãs Ramalho. Era muito legal, muito. E a gente curtia tudo, fazia isso assim, sabe? Sem o menor interesse em nada, era pela curtição mesmo, pela alegria de estar participando, né? Cada irmã tem um jeito diferente para torcer para o Bentão. Eu tenho até hoje uma coisa. Se o time está tá atacando, beleza, estou berrando e tudo. Mas se o adversário chega no ataque, eu faço figa, cruzo as pernas e a mão aqui, assim, sabe? E fica naquela torcida. Como que fosse ajudar, né? Mas eu me habituei a fazer isso. Eu acho que até porque alivia, né? A tira-prosa hoje fica na lembrança de cada irmã, mas a paixão pelo time continua. Então, essa fase que a gente está vivendo é uma fase assim, de lua de mel mesmo. E a esperança, né, de continuar firme, de seguir firme e conseguir o acesso. O amor, a dedicação e acreditar e não desistir nunca, principalmente isso. Hoje eu não perco nenhum jogo. Aqui em Sorocaba eu vou em todos. Sensacional, simples assim. É a definição mais modesta por tudo aquilo que fizeram essas 4 irmãs.
Poxa vida, você imagina em 1970, como é que você cria uma torcida feminina e de um time do interior? Então você imagina a quantidade de preconceitos diversos, porque futebol ainda é assim, né? Claro que nesses tempos atuais mudou bastante, mas o machismo impera e não adianta, é assim e ponto final. E que bom que de repente as irmãs seguem aí nessa luta para quebrar isso. Sensacional, a nossa modesta, nosso carinho, nosso respeito, a nossa admiração, porque afinal de contas são essas histórias que estão determinando, que estão norteando essa série de reportagens especiais que a gente está fazendo com os representantes da nossa região na Série A2 do Campeonato Paulista. A Série A2, você sabe, é um produto, é mais um produto da Record como um todo e da Record Paulista também. E já já tem matéria a respeito de personagens que são símbolos do Linense, do Noroeste. Tem um bate-papo com J. Martins, J. Augusto, e vai ser muito bacana, sem nenhuma dúvida. Enfim, tudo isso preparado especialmente para você. Vem cá, por favor. Agora é hora de falar de basquete. Já estou recebendo, estou muito bem acompanhado aqui no nosso estúdio principal pelo LH Lamônica, Luiz Henrique Lamônica, Hudson Previdelo. O Hudson, a altura dele já deixa claro, né? É cara de basquete e não tem jeito. Presidente, vou começar com você, porque nós vamos falar de basquete. Hudson, obrigado pela presença. Obrigado. O pessoal lá da Luz está sentindo falta lá de um certo centroavante, meio caneludo. É meio caneludo, mas esforçado. Que perde os gols. Será que a turma tem comentado lá? Tem bastante comentado. Prazer em estar aqui prazer no é seu nosso. programa. Sem nenhuma Uma dúvida. satisfação enorme de falar do nosso clube, do nosso basquete. E muito obrigado. E o rapaz que perdeu o gol, aqui, nosso tá amigo aqui, tá aqui, ó. Vamos fazer o quê? Coisa de centroavante caneludo. Enfim, né? Fazer a obrigação. E aí, se tivesse feito o gol, né, Hudson? Se tivesse feito o gol, tava tudo certo. E filmado, né? Aí, filmado. E aí vai parar, olha lá, olha o gol, olha lá, tá vendo? Jaqueline, olha lá. Cruzamento do Rogério Anastácio, centroavantão chega, cheio de confiança, bate na bola lá. Olha lá, boa, Luciano do Prado Lima, você me paga, olha lá. Chega bem, chega inteiro no lance, aí, ó. Se tivesse feito o gol, não era mais que obrigação. Tá vendo? Se faz o gol, ninguém ia falar nada. Errou, olha lá, ó. Olha o que aconteceu aí. Se lamenta o camisa 20 da equipe do Rocha Vaz. Aliás, um abraço a todos do Rocha Vaz. A equipe é time bom. Time bom que vai brigar, sem dúvida nenhuma, pelo título. Você me paga, viu, Luciano do Prado Lima? Presidente, vamos falar de basquete. Categorias de base. E aí você tem sub-11, sub-13, aí vai subindo. Aliás, eu brinquei aqui, mas na realidade foi uma brincadeira, mas com muita verdade. Quando se fala em basquete, a palavra basquete se confunde com a história da Luz, que é tradicionalíssima nesse esporte, né, presidente? O Luz é um clube muito tradicional nas categorias de base, até a categoria profissional antigamente, em que revelou grandes jogadores para o cenário esportivo aí do basquete, né? O Hudson faz parte dele. E a gente voltou, a gente já tinha a participação das categorias. É tanto sub que às vezes eu me confundo, mas a partir do sub-11, né? Vai até sub-17. E recentemente nós recebemos uma proposta de parceria com o Bauru Basquete. Sensacional. E a gente nós nos unimos e reforçamos a base do basquete, que é o grande motivo de orgulho para a gente. Sim. E a gente tem o Bauru Basquete como fonte inspiradora para todas as crianças. Aliás, a gente está mostrando esse ginásio que fica dentro da Luz. Espetacular, ó. O piso, o trabalho que está sendo desenvolvido. E aí você tem os pais, mães responsáveis, enfim, que vão acompanhar. É espetacular, né, presidente? É uma atração à parte dentro de tudo aquilo que nos oferece. Ginásio, a gente tem 2 ginásios, na verdade. Sim. Esse ginásio aí é muito legal. Ele a gente tem 2 ginásios com piso flutuante. O outro a gente está dando uma melhorada nele, mas capacidade esse daí é sensacional. Para quantas pessoas, presidente? Ele é grande. 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Poxa vida, aí sensacional. já treinou o SESI Vôlei Bauru, que é por causa do piso, e o vôlei, o Bauru Basquete. E o Bauru Basquete também. São esportes de alto rendimento que utilizam o nosso equipamento para fazer as suas atividades. Sensacional. O Hudson, e aí você, evidentemente, está na linha de frente aí da formação. Trabalhar a base no basquete é algo assim que, de repente, tem que seguir uma metodologia específica mesmo para essa molecada continuar, ainda que o alto rendimento não venha, mas que fundamentalmente a gente tenha valores para essa meninada, Hudson? Tem sim. Ensinar basquete não é somente o basquete que a gente ensina, né? O basquete é uma forma que a gente usa. Alguns vão conseguir talvez sucesso, o alto rendimento. Nós temos exemplo, eu sou meio até suspeito em falar do Luso, que eu tenho um carinho muito grande, porque eu comecei jogando lá. Nós temos o exemplo hoje do Gabriel Jaú, que está no Flamengo, começou no Luso, do Guilherme Deodato, que começou no Luso, que hoje estão em grandes equipes
seleção brasileira. Aliás, ambos no Flamengo e seleção brasileira, né? Com passagem pelo Bauru Basquete, os dois. Então é bem gostoso poder trabalhar. Só que na base nós estamos dando uma reestruturada, fazendo uma metodologia que a gente acha pertinente para cada categoria. Então, nós começamos do sub-11 ao sub-17 no Luso e tem um material didático que a gente precisa dar de acordo com cada categoria. Tá. Então, isso requer bastante Cada idade ou cada faixa etária Cada requer faixa uma etária preparação diferente. Exatamente. O que a gente, o basquete é um conjunto de fundamentos, então a gente tem que trabalhar os fundamentos aos poucos. Então, a gente começa lá embaixo com um grau pequeno de fundamentos, mais brincadeiras, para eles aprenderem os fundamentos do basquete, passe, arremesso, drible, e a gente vai... É muito complicado lidar com a criançadinha abaixo de 11 anos? Deve ser complicado, porque tudo vira lúdico, né, Hudson? É complicado, mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? Imagino. Então a gente tem um prazer muito grande que a gente vê a evolução dos meninos muito rápido. Então isso é muito gratificante com o passar dos dias, das semanas, dos meses, a gente vê uma melhora muito grande nos meninos, isso deixa a gente bastante satisfeito. A gente está mostrando imagens para você que está nos acompanhando nesse momento aqui no nosso Esporte Record Interior desse trabalho. Aí, no caso específico que a gente está mostrando, já é uma moçada mais que já está na adolescência. Aí a coisa já fica séria, né, Hudson? Quanto mais vai aumentando as categorias, a partir do sub-15 começa a ficar uma coisa um pouco mais séria e começa a ficar mais seletivo. E é uma molecada de talento, hein? Você viu ali? Olha que imagem interessante. Molecada que já tem, né? Já está buscando mesmo alto rendimento. Exatamente. Como todo esporte é um funil, né? Eles começam pequenininho, às vezes 100, 200 meninos e na realidade vai virar... a chance de virar profissional é 3, 4, 5, com muita sorte. E quando a partir dos 15 anos, isso vai ficando mais seletivo e a gente vai trabalhando, preparando esses meninos. Como eu falei, o importante é que assim, eu nessa nova função, eu tenho 30 anos já de técnico de basquete. Ou seja, uma estrada grande, desses 30 anos, 15 anos trabalhando junto com o Guerrinho, então tem uma experiência grande. O Guerrinha está junto no projeto? Está inserido no contexto? Hoje ele saiu da equipe adulta, hoje ele está trabalhando, ajudando na base em alguns projetos. Aliás, e sempre, Guerra, sempre junto com a gente. Simpatia de pessoa. De vez em quando você vai lá, quando ele ainda ocupava o cargo de técnico ali do Bauru Basquete, quando a gente ia lá para trabalhar e cobrir, etc., ele parece bem sisudão e é mesmo. Ali naquele momento, afinal de contas, ele está treinando o time de altíssimo rendimento. Mas aí, quando ele vem bater papo, uma figura humana extraordinária, temos amigos em comum. Então, Guerrinha, ele tem essa característica e, obviamente, que pela experiência, pelo nome, né, vai agregar absurdamente, né, Hudson? Inclusive, esse final de semana nós demos uma clínica de capacitação para a LBC, que é a Liga Regional do Centro-Oeste Paulista. Foi um baita evento agora no fim de semana. Tinha mais de 80 técnicos inscritos e nós passamos um pouco da nossa experiência para qualificar melhor os treinadores e fortalecer mais a nossa Liga Regional. Atuando nas duas frentes, né, presidente? Trazendo os técnicos e formando essa molecada. Poxa vida, queria que você falasse para mim, presidente, a respeito, eu vejo essa camiseta do Hudson, e aí a gente tem duas instituições na mesma camiseta, duas instituições que são muito potentes, né? Que falam muito sobre muita coisa, que significam muita coisa. Bauru Basquete, a base, evidentemente, e do outro lado, a logomarca da Associação Luso-Brasileira de Bauru. É potência pura, hein, presidente? Que parceria é essa? É a potência do basquete. Tá vendo? A gente se uniu, né, as duas potências na base, né, com foco na formação dos atletas. E então é uma parceria muito legal, a iniciativa do pessoal do Zezinho e Marta, do pai, o Zezinho e Zezão, né? Eles são grandes incentivadores, o Antônio Carlos, e a gente tem muito a agradecer essa parceria que, tirando Franca, que é uma cidade que respira basquete, e a gente está nesse caminho também, tem uma tradição muito legal. A gente acha que formação por tudo aquilo de base, que foi feito pela Luz ao longo do tempo. Por tudo que foi lá para trás. Né? Então o pessoal tem muita admiração pela nossa equipe, pelo nosso clube. Né? Então a gente está no caminho certo, acredito eu. Para a gente fechar, evidentemente que essa parceria redunda em duas situações que são muito específicas. O alto rendimento vai abrir caminho no Bauru Basquete. Sim. Né? Evidentemente que esse é um caminho natural. Mas, de repente, né, Hudson? E aí queria que vocês dois analisassem essa situação e me permitam insistir no tema. De repente o alto rendimento não vem, mas os valores que o Hudson está passando, junto com aquele ambiente, junto com todos vocês, vão formar cidadãos de bem. A missão fundamentalmente se divide, né? Nessas duas situações. Vocês entendem assim também? Sim. Na minha análise, além de o grande fonte de inspiração dessa garotada que está inserida nas categorias de base do clube, a grande fonte de inspiração é o Bauru Basquete. Sim.
Porém, é o que o Hudson está falando, você tem uma pequena porcentagem das pessoas que é igual no futebol, né? É a mesma Mas coisa. a gente está formando cidadão, formando pessoas de caráter, do bem, do que é o certo. Tem isso. O esporte Olha que imagem tem, legal. entendeu? Olha que imagem Então, bacana que a gente esse estava nosso grande mostrando. objetivo. Vamos mostrar de novo aquela imagem? Essa imagem, ela diz muito. Você está vendo ali, ó, a molecada ouvindo atentamente, e aí são lições não apenas e tão somente para o basquete, são lições para a vida. Carlos, queria agradecer demais, mas não vamos finalizar, não sem antes passar o telefone, né, Jaque? Se você puder cantar aqui no meu ouvido, viu, Jaqueline? Porque ajuda. O TP está a quilômetros de distância. Vamos lá. 14, o código de área, 3313 9565, 3313 9565, entrou em contato, aí vai. Os passos vão ser passados, né? Tem todas as informações, tem a opção da Departamento de Esportes, que o Zé Maria, que é o coordenador de esportes, ele pode estar informando melhor. Sim. O Hudson estava me dizendo que eu não sabia a relação das crianças que não têm a formação, que estão fora, ou idade, né, Hudson? Que tem uma categoria muito legal, que eu gostaria que até que o Hudson... Por favor, Hudson, fica à vontade. Nós temos uma faixa etária que a gente chama de desenvolvimento. Desenvolvimento. Porque tem garotos que às vezes não têm muita aptidão para as categorias de competição, mas gostam de basquete, consumem basquete, tem isso também, vão nos jogos sensacional. e tem a paixão pelo basquete. Sim. Então nós montamos uma turma de desenvolvimento que é a partir de 12 a 17 anos. Então, meninos que não têm condição técnica de jogar nas equipes... Mas que de repente podem adquirir, por que não? Pode, exatamente conforme a evolução, elas podem ir passando para a categoria e, ao mesmo tempo, mesmo se não conseguir, elas continuam contribuindo com o basquete, assistindo o jogo, comprando camiseta. Futuramente pode ser, de repente, um eventual patrocinador lá na frente, ninguém sabe, né? Ou então seja, a gente possibilidades dá oportunidade para todas as idades. Ou seja, independentemente, todo mundo vai ter espaço e vai ser bem acolhido. É isso. Aliás, falando em acolhimento, preciso te agradecer, porque eu fui muito bem acolhido lá na Luso, estou feliz demais por lá. E agora só resta sarar, né, presidente, para voltar para a arena, porque jogador vem, né? É muito gostoso o campeonato, a gente está muito contente com vocês lá. Querido, obrigado. Muito obrigado pela... Satisfação imensa, conte com a gente, é assim Amém. à disposição. Eles estão sendo assessorados pelo pessoal da Laqua Comunicação. Inclusive tem uma representante aqui no meu ouvido, a Bruna também está aqui. Portanto, a vocês todos, obrigado. E obrigado por tudo. Precisando, estamos à disposição, tá? Obrigado. Olha, eu vou fechar com os dois aqui, né, Jaque? Já é o nosso fechamento. Dito isso, ponto final. E mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. Fechamos assim, com personagens ilustres aqui no nosso estúdio. Rodrigão, você sabe, tá voltando. Ele segue contigo até 2h55, hein? Tem muito BG ainda. Aguenta aí, voltamos já. Hoje, logo após Jezabel. A confusão de línguas. Por que eles estão falando assim? Capítulo especial de Gênesis. Paulistão A2 2024. Oferecimento. Casas Bahia. Dedicação total a você.